gente, boa tarde. Essa é a aula gravada, ou o vídeo, né, da nossa aula sobre ciências humanas e ou ciências naturais. O ator principal dessa nossa aula é o Willem Dilthey. Vocês podem se referir lá no Moodle, né, ao texto que a gente coloca lá para leitura, que é do próprio Dilthey. Essa é uma das ocasiões raras em que, como eu sempre falo desde o início, né, do nosso curso, a gente tem a oportunidade de ler a fonte primária. Né? A gente não está, nesse caso aqui, como o texto dele é acessível para nós, especialmente estando no fim do curso, né, em que a gente já viu muita coisa, a gente já tem bastante informação. Então, nós temos tido um bom resultado em lidar direto com o texto do Dilthey, apesar de ele ter sido escrito em 1894. Né? O texto central, portanto, é o das ideias sobre uma psicologia descritiva e analítica. A gente tem outros textos lá no Moodle. Tem um texto de uma autora chamada Brandão, é uma brasileira. É um bom texto também para a gente ter uma visão de fora, uma visão de comentador, né? De uma pessoa que está apresentando de uma maneira também bem direta, bem didática para a gente as posições e a proposta do Dilthey lá nessa época, né? No século XIX, no fim do século XIX, sobre a posição das ciências humanas na prática, que é esse o problema que ele está tentando resolver, né? Ou que ele está tentando, a gente pode dizer, recolocar no campo do estudo acadêmico, no campo da história intelectual. Como contexto, algumas coisas então são importantes, já que a gente está começando por aí. Dilthey é nascido na Alemanha, ele é nascido perto no estado de Hesse, né, que é o estado de Frankfurt, de Wiesbaden, vizinho de Mainz. Então, ele, embora tenha nascido lá, a formação dele foi na Universidade de Berlim. Ele estudou lá até 1864, ele defende tese e ele é contratado ali imediatamente em 1865. Ele foi contratado na própria Universidade de Berlim, que é a joia da coroa, né? Que é o centro mais importante de referência para o ensino universitário alemão né, no século XIX. E depois ele passa por alguns outros lugares, né, mas ele começa lá. Imaginem, né, o que é. Não dá para brincar com um cara desses que termina seu doutorado e imediatamente já foi contratado. Mas era para Privatdozent, que é uma posição que seria mais de professor assistente, o cara que está começando a carreira. Tá? Em termos de história, se a gente pegar aqui nessa lâmina inicial aqui, ó, ele começou em Berlim, mas daí ele passou por Basileia, na Suíça, ele passou por Kiel, que é bem no norte da Alemanha, ele passou por Bratislava, que nessa época eu acho que estava sob domínio prussiano, mas hoje é a capital da Eslováquia. Né? Se vocês olharem lá, isso é, né, na Suábia, né? É aquela região onde a República, ela é próxima da República Tcheca, mas ela é a parte do que era a antiga Tchecoslováquia mais próxima da Alemanha. Você tem uma grande população alemã e tudo mais. Mas bom, então o Dilthey, depois de passar por esses vários lugares, pra gente continuar, não vai se meter com um cara desses, né, em 82, que é onde ele faz o último concurso dele, né, ele tem a última contratação, ele simplesmente substitui o Lotze na cátedra de filosofia em Berlim, cátedra que era do Hegel. Né? Então, só para vocês terem uma ideia de qual é a posição e qual é o tamanho desse nosso amigo chamado Willem Dilthey na filosofia alemã. Tá? Ele é o que a gente pode chamar de um pós-kantiano. Ele baseia isso, o que mais nos interessa, né, para essa aula a respeito da obra dele, que é os dois textos, né, Introdução às Ciências Humanas e o Ideia sobre a Psicologia Descritiva e Analítica. Ele é um pós-kantiano na medida em que ele está trabalhando após o Kant e vamos dizer assim, no rastro, né, do que o Kant tinha começado como um sistema filosófico
que superava empirismo e versus racionalismo. Só que ele não é um dos membros, inclusive ele diverge dos membros de um outro grupo que se chama de neokantianos, né? A escola de Marburg, onde a gente tem, os nomes são o Nathorp, o Wildeband e outros autores, que eles tinham esses neokantianos, claro, todos eles são pós-kantianos, que eles vêm depois do Kant, mas os neokantianos desse grupo da escola de Marburg, eles são, digamos, sociologicamente orientados, né? Eles vão procurar fazer uma análise, uma reanálise, uma revisita à obra do Kant a partir de uma premissa de colocar a realidade social como até pressuposto ontológico, a gente pode dizer, a respeito da essência do humano. O Dilthey, ele não é neokantiano, ele tem algumas divergências com esse pessoal, por exemplo, na própria questão de colocar o sociológico como um fator primordial e até mesmo ontológico e certamente epistemológico, mas ele não está tão distante. Para o Dilthey, todos eles concordam com uma coisa fundamental, que é a historicidade, tendo que ser necessariamente considerada na análise e em qualquer produção do conhecimento intelectual sobre o humano, né? Então, em relação à historicidade, eles estão concordando. E isso é uma novidade em relação ao Kant, né? Isso é diferente. O Kant, ele estava preocupado no sistema dele, não que ele descartasse a história, mas a história não era uma prioridade, e sim, para esse pessoal era. Só que a divergência entre o Dilthey e esses neokantianos é fundamentalmente sobre a natureza desse fator histórico, que pros neokantianos era um fator histórico sociológico, né? Então a gente para eles o que importa são movimentos de interações e grupos sociais em todos os níveis, né? Desde os menores, que é a díade, até a nação, né? Como sendo a unidade de análise dessa historicidade de contexto para o humano. O Dilthey, não que ele desprezasse a sociologia, mas a unidade de análise do contexto para colocar o ser humano numa história, para o Dilthey, era a cultura e não necessariamente a sociologia. Os termos cultura e sociologia, né, hoje, claro, 2020, tá, depois de muita coisa, depois especialmente deles, depois de Dilthey, depois de neokantianos, depois de, imagina, estudos culturais, depois de tudo mais, depois do advento de toda uma área chamada antropologia, que não existia nessa época, com esse nome, tá? Nós hoje vemos assim, a cultura é, de certa forma, ela só não é o ponto central da sociologia, porque a antropologia, ela se diferencia da sociologia. Então, na antropologia a gente vai ter a cultura sendo central. Mas reparem, nessa época a gente não tinha antropologia. Então, e sociologia e cultura não se confundiam, não se confundem mais hoje, mas durante um certo tempo elas estão mais próximas, ao longo do século XX, especialmente, na primeira metade. Mas o Dilthey vai, realmente, ele ressalta esse papel cultural do aspecto histórico, que é um contexto extremamente importante para o sujeito humano. Os significados do sujeito humano eles vão ter que necessariamente ser analisados nesse contexto aí, tá? E daí a gente já vai ver por que então que ele tem que propor uma divisão entre ciências humanas e ciências naturais, que não existia até ele propor, e até ela ser aceita pelas pessoas que leram e aceitaram. Que é esse nosso tema que está aqui central para nós e que é o ponto nevrálgico da nossa aula. Seguindo para o nosso segundo slide, para o contexto então universitário que a gente tinha antes, né, pré-Dilthey, né, AD, antes de Dilthey. E reparem, eu estou botando em vermelho essas datas, agora que eu me lembrei de por que eu estava botando ela, para vocês olharem, para vocês prestarem atenção que a gente viu já coisas muito do século XX ali com o pessoal cientificista, né? O pessoal funcionalista,
e tudo mais, os behavioristas. Aqui a gente está voltando no tempo, mas a gente não está voltando tanto ao tempo, por exemplo, do romantismo, né, que tem matrizes lá bem mais tempranas, bem mais cedo no século XIX, né? Como Goethe e os outros autores, Rousseau, que a gente viu, né? Tem inclusive século XVIII. Mas a gente está no século XIX e notem bem, 1883, 1894, isso está muito próximo e um pouquinho posterior a algo que para nós é muito caro na psicologia, que é 1879. E eu não preciso nem dizer o que eu vou dizer agora, que é a data de inauguração do que se considera a psicologia científica experimental. Do nosso amigo William Wundt, que não é só nosso amigo, mas era também amigo do Dilthey. Tá? Isso é uma coisa que é bem interessante e tem algumas coisas, depois eu vou contar uma parte aí de algo que tem inclusive obras a respeito disso, que é como é que o Dilthey se dava com o Wundt, mas não se dava com o Ebbinghaus. Daí a gente conversa um pouquinho mais, tem um texto muito bom escrito sobre isso pelo Saulo, lá de Juiz de Fora, o Saulo Araújo. Então, pré-Dilthey, o que a gente tinha na universidade? Ela não é mais universidade medieval, mas pensando na universidade medieval, e para pensar assim, o que são ciências humanas, o que são humanidades, que não são a mesma coisa, embora as pessoas tomem como sinônimo, não são a mesma coisa. Mas vamos pegar aqui para esse ponto, nem vamos falar de ciência humana porque não existia. O que existia? Tu tinha as ciências formais na universidade, a divindade, que era a teologia, ciências formais, matemática, filosofia, né, lógica, e os clássicos ou humanidades. O que se chamava de humanidades eram essas áreas aqui de conhecimento que às vezes estavam na universidade. Tinha universidades que não tinham nada de história e tinha universidades que tinham historiadores lá dentro e assim por diante. Então, história. Filologia, que era o que se chamava de estudo da linguagem. Hoje a gente chama de linguística, mas a linguística com esse nome é uma invenção de 1912. Então é depois disso. Tá? E ela já tem junto consigo uma revolução estruturalista patrocinada pelo Ferdinand de Saussure. O direito, ele, de novo, né, ele não é divindade, não é uma ciência formal. Às vezes ele ia ser considerado dentro de uma outra categoria que a gente tem aqui embaixo, que são as ciências morais, mas daí vamos ver quando a gente chegar lá embaixo. Mas o direito em si, né, a área, lei, era considerada uma das humanidades. As artes, com certeza, quando estavam na universidade, de novo, nem todas as universidades tinham, ela estava nessas humanidades, ou nos clássicos. E essas ciências morais eram um conjunto de várias outras áreas que, de novo, a gente às vezes nem tinha elas como ciências. Pensem bem. A gente está falando, na verdade, indo do medieval para o moderno. Com um outro contexto importante que eu esqueci de falar, mas vale a pena. A universidade moderna, ela tá começando em 1830, 1840, na Alemanha, com a reforma universitária que a gente começa a falar lá no início da disciplina. Vejam como isso é importante. E volta aqui. Os outros países, as universidades ainda estavam com outras estruturas. Tá? E países importantes com história universitária, leia-se. Eu vou falar numa determinada ordem, mas ela não é uma ordem estrita de importância. Tá? Mas assim, França, com certeza, né? Reino Unido, Inglaterra e também ali Edinburgh, na Escócia. São centros universitários importantes. A Espanha tem centros universitários importantes. A Itália também tem centros universitários importantes. E outros lugares, a Suíça também tem uma tradição importante. A Áustria um pouquinho menos, Viena. Mas, enfim, esses grandes centros universitários, eles não estavam todos já par e passo com essa universidade moderna, com departamento, com pesquisa, ensino, laboratório e tudo mais. Muitas delas estavam ainda com uma organização próxima da medieval. Inclusive, algumas delas estão até hoje com essa organização. Tá? Por quê? Porque a tradição universitária daquele país é uma tradição de manter estas áreas. Então, por exemplo, a faculdade de teologia, né, que lá nos ingleses são os Trinity Colleges. Né? O Trinity College é a faculdade, é o colégio da Trindade, né? A faculdade em geral de teologia. Daí tu vai ter lá o Instituto de Filosofia. Nos Estados Unidos tem muito o departamento de inglês,
que é um departamento monstro, assim, enorme, às vezes é a maior unidade da universidade, e por aí vai. Mas voltando para cá, então, essas ciências morais, nem todas elas que a gente conhece hoje, só para falar das nossas, né, antropologia, psicologia, tem várias outras que não estariam ainda definidas como ciências, mas as áreas de estudo, se tu pensar a área de estudo da psicologia, o que é? Mente, psique, emoção e julgamento, sociologia, não existia com esse nome, agora as áreas da filosofia que tratam das relações humanas e coisa e tal, e assim por diante, o pessoal que estava mais interessado em direito, entravam nessas ciências morais. Os ciências morais, nesse caso, não é sobre moralidade. É claro que a moralidade acabaria aí dentro, mas o moral, nesse sentido, ele é entendido da seguinte forma. Aonde a caracterização do humano, e inclusive das humanidades, como elas são tratadas nessa época, a caracterização do humano em relação ao que não é humano a marca do humano é a deliberação, o julgamento. Vamos começar pelo último, julgamento. O que é o julgamento? O julgamento isso é processos psicológicos básicos. Julgamento é atribuir um valor a algo. Esse algo pode ser uma coisa, um evento, uma pessoa, ou um conceito abstrato. Mas atribuir um valor, seja ele um valor estético, lembra da axiologia, seja um valor estético, seja um valor ético, seja um valor de utilidade, seja um valor monetário, a economia entrava aqui. Ela não existia com esse nome, mas a economia, a ciência econômica, estava dentro das ciências morais, pensem bem. Por quê? Porque ela tratava, assim como essas outras, de estudar os fenômenos aonde tem seres humanos julgando, seres humanos atribuindo valores, tomando decisões, de certa forma, em última instância, mas atribuindo valores, fazendo julgamentos e deliberando. O julgamento humano é vamos dizer assim, o padrão de pensamento nessa época. E notem, por falar em fim de século XIX, 1894, tem uma obra muito importante que vai começar a ser escrita em 1895, que é a obra de um cara chamado Sigmund Freud, que muito claramente ele é um sujeito que vai revolucionar, se tu pensar bem, muitas dessas áreas aqui que a gente está vendo. Ele vai... não é o Freud em si, mas vamos dizer assim, os historiadores vão, em algumas escolas da história, vão ir lá buscar algo na psicanálise para tratar do seu tema. Os historiadores das artes e os estudiosos das artes vão olhar para o Freud, como o próprio Freud tratou das artes, né, ele mesmo, o Michelangelo e tudo mais. E em outras dessas ciências morais também vai se usar, por exemplo, o Freud falando do quê? Falando do choque entre a racionalidade do ego e a irracionalidade, num sentido muito amplo, do inconsciente. Bom, então esse era um contexto importante para a gente considerar em relação ao que o Dilthey está falando, né? Tem ainda só para dar mais, agora que eu lembrei de mais um pouquinho de contexto, o que acontece? Essas áreas aqui, que a gente está chamando de ciências morais, história, filologia, direito, artes, elas eram, como a gente está vendo aqui em cima, consideradas humanidades ou clássicos. Elas não eram consideradas ciência. História não era ciência, filologia não era ciência, direito não era ciência, artes não são ciência. Nós podemos, é óbvio, discutir até hoje se elas são ciência ou não. Por diversos critérios de filosofia da ciência mesmo. E a outra coisa é a seguinte, ninguém tem que provar que é ciência. Ciência não é nem melhor nem pior do que outras formas sistemáticas de conhecimento, como, por exemplo, teologia. Contudo, o status dessas áreas dentro das próprias universidades ia ficando com... A gente está falando de século XIX, vai chegar no século XX, com avanço tecnológico, industrialização rápida, a Revolução Industrial já aconteceu, né? E a industrialização é extremamente importante para a maioria dos países, inclusive para a Alemanha, né?
especialmente para a Alemanha, que tem uma industrialização um pouquinho tardia com relação ao Reino Unido. E nesse contexto, de fato, o status de ser uma ciência ou o status de ser reconhecido como um conhecimento científico, ele pode trazer algumas vantagens, sejam elas vantagens reais, como financiamento, o que quer que seja, ou prioridade de investimento, ou vantagens que a gente pode dizer imaginárias, de eu não quero ter um status diminuído se eu sou historiador com relação aos físicos, porque os físicos se dizem cientistas e as ciências empíricas estão mais valorizadas, elas se demonstram mais aplicáveis praticamente, e daí as políticas favorecem essas áreas, essas ciências, né? Esses campos de conhecimento onde a gente volta e meia enxerga mais fácil a aplicação e a mudança de mundo que está acontecendo, ao passo que, por exemplo, a história ela é tão ou mais importante do que as outras ciências para entender a condição humana, para entender a condição nacional, especialmente. Isso é muito importante nessa época, né? Lembre-se, a gente está falando de Europa, a gente está falando desse período que vai chegar, se por um lado industrialização, etc., a gente vai chegar na primeira metade do século XX, basicamente com uma guerra contínua, né? Começando em 1914 e que vai terminar em 1945. Né? Eu sei que todo mundo já tem essa informação, né, da tese de que, na verdade, não são duas grandes guerras, mas sim uma. Então, e o que são essas grandes guerras? Disputa de território em nome de nacionalidade, né? E essa disputa de território ela está usando as armas da tecnologia para uma determinada finalidade. A história é tão mais importante para a gente entender onde a gente está. Inclusive, talvez com mais história se tivesse tido menos riscos de ter o que a gente teve, não só de guerra, mas dos movimentos com enormes crimes contra a humanidade. Mas isso eu tô dispersando aqui, tô tergiversando. Voltando para essa situação, essas áreas, elas, dependendo, e sempre ia ter alguém que ia querer dizer, não, história é ciência empírica, sim. Por quê? Porque eu uso dados de realidade a partir de documentos, a partir de... Na época não se usava depoimento, isso é uma coisa muito nova em história, mas o documento é a minha empiria, e eu uso ela para produzir um conhecimento que é tão mais formal, racional e empírico do que o conhecimento do laboratório de física. E assim por diante para as outras, tá? Tu vai ter gente propondo abordagens empíricas do direito. E por aí vai. Esse é o contexto, então, que é aonde o Dilthey, que é muito ligado à história, vai ter um interesse em ver assim, olha, se é possível que a história, especialmente, mas também ele vai ter lá o direito e as artes, tá? Mas se é possível que a história tenha um estatuto científico, qual é a solução para a gente dar para a história um estatuto científico? Vai ser nós tentarmos encaixar a historiografia nas ciências empíricas, nessas novas e supervalorizadas ciências empíricas, ou essas ciências empíricas dão conta de um tipo de fenômeno para o qual a história vai além. A história, é claro que vai ter fenômenos físicos acontecendo em história. Por exemplo, guerras. Vai ter destruição de coisas físicas. Tá? Contudo, por que é que acontece uma guerra? O que levou a essa guerra? Qual foi o desfecho dessa guerra? O que aconteceu depois dessa guerra? E assim por diante. Essas são questões que não se reduzem à explicação do evento físico-químico, né? Agora, o que então caracteriza essa historiografia, né? Então, de certa forma, o Dilthey vai lá e faz um experimento teórico para ver, olha, qual seria a forma da gente ter um estatuto científico para a história. Ele vai propor para isso, daí esse aqui é um pulo bem grande, tá? Mas ele traz a gente para as nossas 4 questões.
Tem influências, sim, românticas, idealistas, mas o Dilthey não é reduzido a nenhuma delas, tá? Isso aqui é um parêntese que eu fazia anteriormente. Não que a gente considerasse que ele era um romântico ou um idealista. Existem influências do contexto onde tu tem uma visão romântica, onde tu tem visões idealistas na Alemanha, né? Para o Dilthey fazer a sua proposta de separar ciências humanas e naturais. E essas distinções, elas têm para nosso governo, né, que nós estamos acostumados com as nossas 4 questões, ela tem implicações e ela é implicada por ontologia, epistemologia, lógica e ética ou axiologia. Na ontologia, se tem que considerar uma historicidade para o mundo humano. Então, o que vai acontecer para eu poder ter uma ciência que dê conta da historicidade, inclusive da minha pessoa e do que está acontecendo comigo hoje, no dia X de 2020? Ou o que aconteceu com todo um grupo humano no ano de 2020 em geral, diante da pandemia, né? E daí, bom, nós vamos ter que ver quais são as implicações políticas, quais são as intenções e tudo mais, né? Por que a gente chegou onde a gente chegou. Do ponto de vista epistemológico, a gente vai ter uma distinção, nós já vamos explorar ela no próximo slide, fundamental entre fato e evento. E isso é uma dicotomia, ou fato ou evento. O fato é da ordem da ciência natural, o evento é da ordem da ciência humana, a gente já vai definir isso. Na lógica, a gente tem de novo uma dicotomia. O fato é o que a gente busca na epistemologia da ciência natural para explicar as causas desses fatos. Na epistemologia da ciência humana, a gente focaliza o evento e nós vamos procurar explicar a lógica do evento não por causas, porque não vai ter como a gente dizer, a causa estou falando muito das guerras, mas vamos lá. A causa da Segunda Guerra Mundial foi o Tratado de Versalhes. Não é só uma causa, não é uma relação de causa e efeito em que sempre essas coisas vão acontecer. Até porque o Tratado de Versalhes foi uma coisa só no mundo. Ele não é repetível. E a Segunda Guerra foi uma coisa na história do mundo, ela não é repetível. Ela é histórica. A história ela não se repete como tipo, né? A história ela até pode ter uma aparência de repetição estrutural, mas não naquela condição específica. Então, né, essas são 2 dicotomias fundamentais, nós vamos explorar elas bem daqui a pouquinho. E na ética, ele vai trazer a história como uma daquelas ciências morais. Ela antes estava separada como história. História é história. História, é ciência? Não, não é ciência. História é uma ciência moral? Não, não é. História é história. Assim como alguns estavam respondendo naquela época, filosofia é filosofia, ou outros diziam filosofia é ciência formal. Mas era muito questionado, e é muito questionável se a filosofia seria uma ciência moral, uma ciência formal, ou se filosofia é filosofia. Né? Assim como teologia é teologia. Então a história, que era história, ou estava dentro das humanidades, o Dilthey vai passar a ter essa noção da história como uma ciência moral, ou seja, a história é feita de seres humanos que têm intenções, condições e perspectivas sobre as coisas que acontecem com eles próprios e com os outros. Essas perspectivas estão num contexto histórico, mas esse contexto histórico é traduzido em cada um dos indivíduos como significado. Os eventos são significativos. O mesmo acontecimento, o mesmo fato vai ter significados diferentes para mim, para ti, para nós brasileiros versus para norte-americanos e por aí vai. Bom, de uma forma muito esquemática, tá? Essa é uma lista de características que são dicotômicas, segundo o Dilthey, entre ciências naturais e humanas. Ele começa a distinguir essas características na primeira obra, lá de 83, mas ele vai realmente deixar bem clara a distinção no livro das ideias sobre a psicologia descritiva e analítica. Depois de tratar da história, ou de todas essas humanidades, né, que elas podem virar ciências humanas, ele se detém especificamente na psicologia para definir o que seria ela como uma ciência humana, descritiva e analítica. Mas, bom, além da psicologia, outras ciências que a gente pode caracterizar como naturais ou humanas, o que vai acontecer? Com relação ao fenômeno de estudo, o fenômeno que é aquilo que eu consigo constituir para fazer uma epistemologia, ou seja, a epistemologia é a teoria do conhecimento. O fenômeno é o que é conhecido, né? Então, na ciência natural a gente tem um fato. Na ciência humana a gente tem um evento.
O fato, ele não tem diferença de perspectiva. Eu posso até ter perspectivas diferentes. Por exemplo, um determinado acontecimento físico, a queda de um objeto, ela pode ser vista de norte para sul, de sul para norte. Tá, tudo bem. Ou de cima para baixo. Mas isso é só perspectiva, isso não significa nada, porque o fato continua imutável, o fato é o mesmo, a coisa caiu na direção da aceleração da gravidade. Já o evento, ele não é um fato, né? O evento é definido como o fenômeno, unidade de análise da epistemologia da ciência humana, como algo que vai ter outras características. Em primeiro lugar, ele não vai ser independente do observador. O evento, ele vai ser algo que é definido como até um conjunto de fatos, né, que são observáveis e tudo mais, só que aquela determinada conjunção de observadores ou observador num determinado contexto é que vai constituir esse evento. Então a queda daquele objeto, como fato, é fato da ciência natural e é permanente e não questionável, vamos dizer assim. A gente pode questionar a teoria, mas a teoria não é da minha experiência, não é do fenômeno. A teoria é transcendental, né? A teoria é da ordem da argumentação. Mas o evento vai ser sempre necessariamente ele vai sempre colocar qualquer acontecimento, seja ele muito concreto e físico, seja ele um acontecimento mais abstrato, como resultado de uma eleição, né? Nós temos, em geral, muitas vezes no fim do semestre, no fim do segundo semestre dos anos pares, nós sempre estamos no Brasil perto de eleições e aí vai acontecer uma daqui a pouco. Então, o evento ele vai ter sempre essa relação necessária de quem está observando, de quem está tendo uma perspectiva sobre ele e do contexto onde essa perspectiva acontece, sobre os desenrolar de coisas e desenrolar de processos. Quais são as unidades, em relação a unidades e a unidades de análise, nesse caso aqui, né, seria a meriologia lá nas questões gerais de filosofia. A ciência natural lida com causas e efeitos. Isso vai ter uma determinação importante para a lógica. Por quê? Porque a gente procura causalidade. Afinal de contas, o objetivo de uma ciência natural é ter um conjunto de leis que sejam universais, explicando as relações de causa e efeito entre fenômenos. Entre fatos, no caso, né? Mas entre fenômenos. E eu quero que essa explicação seja válida em qualquer contexto. A revelia do contexto. Então eu vou lá unitizar os fenômenos em causas e efeitos. Já na ciência humana, o que vai mais importante do que causas e efeitos, até porque vai ser difícil na verdade não vai interessar procurar causa de um evento humano ou o efeito do evento humano. A gente vai procurar condições, como aparece logo aqui embaixo na determinação do comportamento, mas vai ter um papel muito importante para algo que aí tem, por exemplo, uma influência, embora tangencial, do romantismo, que é a relação entre a parte e o todo. Mais importante do que A causa B é saber se B é um caso específico de A, ou seja, se B é parte de A, se A é parte de B, ou se B e A são parte de um todo maior que é C. Que todo maior C é esse? É o contexto. Sempre vai interessar um indivíduo, um grupo de indivíduos, uma cultura num contexto. Na dimensão cultural, na dimensão temporal, falei de cultura agora, aqui tem um ponto chave, né, que é o fato de que a ciência natural lida com sucessão de fenômenos. Em série. Uma série não importa se uma coisa aconteceu primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Só interessa se elas estão relacionadas causalmente, e daí o que acontece é que a primeira coisa que aconteceu não pode ser efeito da segunda, que não pode ser efeito da terceira, que não pode ser efeito da quarta. Porque as causas são causas eficientes em ciência natural, como diria Aristóteles. Uma causa não pode preceder, um efeito não pode preceder a causa. A causa sempre tem que vir antes. E nessa sucessão temporal, essa sequência, ela em si não tem significado. O único significado, digamos assim, ou a única consequência importante é o fato de que a gente pode ter uma relação de causa e efeito entre esses vários fenômenos.
Já a dimensão temporal na ciência humana, e essa é uma das principais sacadas do Dilthey, onde a gente vê de novo algo que é, pelo menos se não é uma influência romântica, tem em comum com o romantismo, que é o papel da linguagem, o fato de que o tempo para a ciência humana é um tempo de conjugação. Lá na sequência dos fatos naturais, não tem passado, presente e futuro. Tem antes e depois. Causa antes do efeito. Na ciência humana, no mundo humano, que interessa para ser abordado por essas ciências ou por aquelas humanidades lá que o Dilthey está problematizando, a gente tem a conjugação. O evento humano é caracterizado justamente por ter passado, presente e futuro. Tem coisas que acontecem antes e depois, mas basicamente porque elas são as coisas que já aconteceram, não acontecerão mais exatamente daquele jeito, porque a história é um processo que se caracteriza por isso. A gente não vai ter repetições simples de cada coisa. A gente pode ter repetições estruturais ou identificar estruturas e padrões, mas o tempo em si vai ser conjugado. O passado é passado para mim, para eu, sujeito que estou nesse momento conjugando os tempos. O presente é o presente da minha experiência contínua deste momento exato, a minha experiência vivida. E o futuro é o que eu consigo planejar ou esperar que aconteça. E é imaginário. O passado também é imaginário. Isso é importante, isso está lá no próprio Dilthey. Mas o fundamental é a gente lembrar desse ponto que é a conjugação. Isso é uma junção de linguagem e história. A historicidade, ela se conjuga dessa forma, né? O passado é passado mesmo. Eu posso reconstituir, mas eu, por exemplo, não vou mudar ele. Agora, o que eu vou fazer, o que vai acontecer é que eu posso contar ele de formas diferentes. E a minha perspectiva presente sobre o passado pode ser diferente. Tanto que a gente tem condições de revisar a história. Pro bem, eu tô dando como exemplo, tá? Não coisa do revisionismo histórico de ideologias anti-humanistas, tá? Mas, bom. Então, continuando. A determinação do comportamento para a ciência natural é entre essas causas. Olha, o que causou o comportamento X? O que causou o comportamento X, por exemplo, que é uma resposta, foi o estímulo Y. Ou foi a história de aprendizagem daquele organismo que antes foi reforçado para emitir aqueles comportamentos. Eu uso o exemplo do behaviorismo porque ele é muito perfeito para isso. O behaviorismo é causal. Ele tem uma perspectiva estrita de ciência natural sobre a psicologia. Já a determinação do comportamento para a ciência humana, e de novo, a gente pode pensar para a ciência humana a psicologia, que é por que eu fiz isso ou por que eu fiz aquilo, mas a ciência humana é história. Por que é que tal grupo fez isso? Por que é que aconteceu tal coisa com tal nação? Ela vai ser procurada em termos das condições que levaram aquilo. Os motivos que as pessoas ou os grupos tinham para realizar certas coisas e as intenções que eles tinham com aquilo, o que se esperava, aonde se esperava chegar. A operação lógica ou a operação científica na ciência natural é a explicação. Explicação consiste em encontrar as relações de causas e efeitos entre os fatos. A explicação da ciência humana vai ser a da compreensão. Nós vamos ver isso com mais detalhe mais adiante. Em termos de lógica, a gente está com causalidade sendo central para a ciência natural, já repetimos isso. E aqui, essa é uma coisa nova colocada pelo Dilthey, onde ele vai trazer a significação para o campo da lógica, ou incluir no campo da lógica, que é originalmente o campo do silogismo, é o campo do raciocínio da validade, o processo de significação. E reparem, é uma significação em contexto, é uma significação que vai trazer a subjetividade à baila. Então, a lógica está sendo não determinada pela subjetividade, mas tem um espaço para a subjetividade na lógica que não era visto anteriormente. Lógica para a ciência natural, que vem da lógica formal, ela não pode depender da minha perspectiva. Ela não pode depender do que eu passei na minha vida. Já na ciência humana, sim. A lógica da argumentação que explica ou que compreende, melhor dizendo, né? Aquilo que aconteceu comigo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz, aquilo que os grupos fizeram, ela repousa sobre essa relação de significado. O significado é algo que está no lugar de. Né? Qual é o significado de um ato, qual é o significado de uma fala, qual é o significado de um discurso e assim por diante. Eles têm um estatuto lógico para o Dilthey. O contexto
Aí a gente entra na metodologia. Para a ciência natural, eu controlo o contexto. Eu controlo o contexto porque eu quero descobrir aquilo que é independente de contexto, aquilo que é igual em todos os lugares do universo. Para a ciência humana, o contexto vai ser reconstruído. E esse é o ato metodológico principal, reconstituição e hermenêutica. Hermenêutica entendida, né, como o ato interpretativo do evento que foi reconstituído dentro de um contexto, que eu reconstruí esse contexto, botei o evento dentro dele e vou fazer a hermenêutica, vou fazer a interpretação para tentar compreender as condições e motivos deste evento ter acontecido dessa forma. Em termos de evolução, aqui a gente não está falando de evolução das espécies, tá? A gente está falando de evolução, vamos dizer assim, de coisas que acontecem com o mundo a longo prazo. Na ciência natural a gente tem a linha, por causa da questão da série, da sequência, e já na ciência humana vai ter rede, ou seja, tem mais de uma dimensão envolvidas no progresso das coisas, né? E o texto científico aí é mais uma questão, essa é para a metodologia qualitativa lá, é que o texto ele é organizado na ciência natural como discurso e na ciência humana como narrativa. Então, resumindo aquele quadro. Então, o quadro complementa essa explanação aqui, essa explanação complementa o quadro, e daí nós vamos chegar na lógica. A ciência natural, são as Naturwissenschaften, o pesquisador emprega métodos experimentais, quantifica para explicar e controlar o comportamento dos objetos. Essa é a definição de ciência lá do Kant, se vocês lembrarem, né? Elas explicam como objetos, eventos e processos se relacionam, se ocasionam em termos de causas físicas antecedentes, né? É a causa efetiva. Eu só posso ter causas antes dos efeitos. E ela tem um ponto de vista materialista e determinista. O comportamento humano, se a gente pegar a nossa área, ele vai ter que ser explicado, o comportamento de todas as espécies, da mesma forma que tu explica o comportamento de objetos inanimados. Quer um exemplo acabado disso? Watson, lá no behaviorismo. O Watson é o exemplo da aplicação disso à psicologia. Não o Skinner, porque o Skinner traz a complexidade da ciência da vida, ele traz a complexidade da origem das espécies, tá? Então ele tem mais do que o Watson. E em lógica, que é algo bastante importante, o que a ciência natural faz? Ela quer tornar esse mundo inteligível, e para tornar o mundo inteligível, eu vou minimizar, abolir ou transcender a subjetividade. Isso a gente vai chamar também de uma tentativa de objetividade, né? Eu vou explicar a experiência, eu vou explicar o conteúdo da minha mente, eu vou explicar a minha consciência, eu vou explicar a minha memória, tudo isso, o meu comportamento, o meu aprendizagem, sempre em termos de processos naturais que são externos, que são fora da mente. A mente até pode ser algo que exista, vi de lá também de novo o behaviorismo, com o behaviorismo metodológico. Pode ser até que exista uma coisa mais mente como uma coisa mais misteriosa, mais transcendente. Agora, a minha ciência vai ser toda do que é observável. O que acontece é que essa abordagem da explicação para o Dilthey não é apropriada para lidar com objetos de áreas como história, psicologia e artes. E aqui tem umas coisas importantes. Tem dois asteriscos que eu não botei aqui, tá? Pelo menos eu sublinhei. Ela não vai dar conta sozinha. Ela pode ser uma parte da explicação. Ela pode ser uma parte do trabalho. Né? Dito de outra forma, é claro, tem aspectos naturais em tudo que está acontecendo. Tem aspectos naturais e explicáveis por ciência natural em tudo que está acontecendo comigo, com vocês, com tudo que aconteceu com o Dilthey, o que aconteceu com a unificação da Alemanha, tá? Mas para tratar do fenômeno do que o Dilthey está considerando as ciências humanas, e ele está meio que dando um lugar para as humanidades virarem ciência, isso é um fator importante, isso não é suficiente, tá? E possivelmente inapropriado. Esse é o primeiro asterisco que eu estava dizendo para vocês. Tem um outro asterisco que é um pouquinho mais tangencial, mas tem uma importância. Ele vai ter uma importância mais contemporânea até para nós do que para a época, tá?
que é o fato de que eu falei antes do Kant, né? E do Dilthey sendo um pós-kantiano, mas não um neo-kantiano. Neo-kantiano eram os caras que trouxeram uma historicidade sociológica pós-Kant, né? O que acontece é que esses neo-kantianos, e aí é uma coisa importante, por isso que eu falo mais do Dilthey do que deles. Embora, como eu disse, hoje até a controvérsia estaria entre os dois campos, o Dilthey e os neo-kantianos. Mas pro Dilthey a psicologia está junto com história, artes, direito e tudo mais. Ela está no mesmo balaio, ela está no mesmo lugar. A psicologia é essa que ele vai publicar em 1894, né, a ideia dele de psicologia, ela está nas ciências humanas, ok? Pros neocantianos, uma das divergências pro Dilthey era essa. Para eles não, para eles a psicologia era sim ciência natural, ela ficava lá no seu canto, ou ela era só uma parte da filosofia, tá? E daí eles não se importariam muito com ela. Mas esse é um debate que dá uma outra disciplina inteira, literalmente, tá, gente? Então, o resultado, né, aonde se chega com a explicação, que é a forma lógica de trabalho da ciência natural, na descoberta, essa palavra é importante, não é invenção, não é reconstituição, é descoberta, ou seja, as causas e efeitos na forma de leis, se A, então B. Essas causas e efeitos na forma de leis são descobertas a partir dos fatos naturais para explicar fatos naturais. Seguindo agora a contraparte de ciência natural, de ciência humana. As Geisteswissenschaften, que são as ciências do espírito, Geistes, né? De Geistes é do espírito e Geist é espírito. O pesquisador vai tornar a subjetividade inteligível nos termos dela e não, por exemplo, reduzir a subjetividade aos termos naturais, externos, nem tampouco dizer que a subjetividade não existe, ou que ela não interessa, ou que ela não importa, ou que ela é um pecado. O processo que se faz, então, na ciência humana, na ciência do espírito, é um processo intersubjetivo. Então reparem, ao contrário da posição epistemológica da ciência natural, em que eu, observador ou experimentador no laboratório, sou separado do objeto de estudo, e aqui de novo a gente tem um reflexo do romantismo, né, da identidade entre sujeito e objeto do conhecimento. Esse processo, essa meta epistemológica, ela acontece na medida em que duas subjetividades se encontram, no mínimo duas. Às vezes pode ser uma subjetividade individual do pesquisador e uma coletiva, por exemplo, da mentalidade de todo um povo numa determinada época. Ou de um pesquisador com a mentalidade de uma pessoa que é um caso, por exemplo, a ser estudado, que é um caso representativo de um determinado fenômeno que está acontecendo no momento histórico, e a intersubjetividade a subjetividade do pesquisador vai ter que se relacionar com a subjetividade, seja ela simultânea. Por exemplo, na clínica a gente tem duas subjetividades se encontrando ao vivo, naquele momento, né? Mas às vezes esse trabalho vai ser constitutivo, então tu pode fazer, por exemplo, uma análise de alguém que já morreu. De novo, um exemplo, Freud, fazendo a análise de diversos, especialmente de artistas e de personalidades, né? Para procurar lá o quê? Compreender os significados dos atos e os significados que ficam agora, não só o daquilo que foi feito por aquele sujeito, mas como que os meus significados, neste momento em que eu estou fazendo a análise, em que eu estou fazendo a compreensão e a reconstituição do contexto daquela pessoa, estou fazendo a hermenêutica neste momento, como que a minha subjetividade é afetada. Como que os meus significados, que estão compreendidos agora, são afetados por aquilo que eu estou compreendendo, do que eu estou reconstituindo do sujeito anterior. Então, o processo é intersubjetivo, né? Os significados das pessoas, eles vão ter que ser o meu foco. Então, de novo, eu falei clínica, mas vamos pensar, por exemplo, em estudos qualitativos mais antropológicos, mais etnográficos.
Justamente, eu não vou, por exemplo, procurar estudar uma certa população, vamos dizer, ribeirinha do interior do Pará com os meus valores ou os meus significados de o que é comportamento X ou Y, o que é comportamento, especialmente, vamos direto ao ponto, tá? De axiologia. Qual é o comportamento correto? Isso é bom ou ruim? Isso é adequado, isso é civilizado ou não? Não. Eu vou para lá para me colocar no contexto deles. Esse é o credo o mantra da antropologia. Né? E a gente tem inúmeros exemplos que são geniais para demonstrar, e eles foram revolucionários em ciência, mais no século XX, como a gente pode pegar Lévi-Strauss para pegar o grande cara, né? Que vai para comunidades não só indígenas, mas comunidades indígenas. Ele mergulha dentro da cultura porque é a única forma de fazer essa compreensão. Mas também a gente tem um exemplo brilhante, magnífico brasileiro, que é o Darcy Ribeiro, né? Que é um cara que não foi além, inclusive, da ciência para tentar fazer o que ele pôde fazer. Algumas coisas ele conseguiu, né? Em políticas de, basicamente, um mundo melhor. Um mundo melhor de fato, não um mundo melhor imaginário. Né? O Darcy era um cara da ação, era um cara com muita ideia, mas muita ação de, olha, a saída para a nossa humanização e para a garantia da nossa humanização é a educação e por aí vai. Mas, enfim, eles como exemplos, né, de hermenêutica, de ir lá para o contexto e reconstituir este contexto e ter a sua subjetividade afetada por aquele contexto lá no qual eles emergiam. E, então, do ponto de vista lógico, né, a compreensão, isso que inclusive dá nome para uma maneira da gente pensar nessas ciências humanas, que são as matrizes compreensivas, lá do Figueiredo, que é aquele autor brasileiro que fez uma ótima análise do pensamento psicológico, é que ao invés de controlar variáveis, de procurar isolar o sujeito e o objeto, de não impor os valores e não ter uma influência subjetiva, eu vou tentar elucidar essa experiência, analisar cuidadosamente o que é expressado pela consciência e pela subjetividade do outro, sabendo instrumentalizar a minha própria subjetividade. Também não é simplesmente sem maiores cuidados metodológicos, expressar os meus afetos diante de uma tal manifestação artística ou cultural ou o que quer que seja. Mas sim usar um método, e tem um método para isso, é o método compreensivo, né, de reconstituição desses contextos para chegar em determinadas estruturas, para chegar onde? Em tentar reconstituir, estabelecer, reconstruir as condições que fizeram os eventos humanos se apresentarem para mim daquela forma. Daí um pouquinho mais de atenção só para o próprio livro das ideias sobre a psicologia descritiva analítica, que vocês, né, a gente está lá no texto para a gente ler um dos capítulos dele, onde a gente tem o que interessa mais propriamente para a distinção entre ciência humana e natural. Mas o Dilthey lá fala, né, que a conexão é o que interessa, é uma conexão de consciência, é o que faz a minha consciência ser uma, mas está distendida no tempo. A historicidade, ela é composta vamos dizer, a história, ela é constituída de diferentes sujeitos, mas cada um dos sujeitos tem, ao mesmo tempo, tem algo que é fascinante do ser humano, né, entre outras coisas, que é o fato de que eu sou o mesmo. A gente está falando de passado, presente e futuro. Eu do presente sou o mesmo que eu era do passado e sou o mesmo que está esperando o futuro. Mas ao mesmo tempo eu não sou o mesmo, né? Ou de outra forma, o acesso que eu tenho a essa continuidade de experiência, nesse momento, ele vem pela via da apresentação da minha consciência como algo contínuo. Sim, eu tenho mais do que uma imaginação sobre o passado e sobre o futuro, eu tenho uma sensação, um estado. O processo que me permite ter esse estado se chama, nada novo para nós, a percepção. A mesma percepção do Wundt, a mesma percepção do Herbart. Por esse processo aperceptivo que
conjunta tudo, conjunta as coisas que são do ambiente natural com as coisas que são do meu organismo internamente, do meu meio interno, com aquilo que é a experiência que é externa à minha mente, mas a qual eu tenho acesso, tudo isso vai se sintetizar aperceptivamente numa experiência que é apresentada como nexo, ela é apresentada como conexão, como eu continuo sendo o mesmo. Eu não sou mais o mesmo, mas eu continuo sendo. Eu não serei o mesmo que vai dar essas aulas aqui no semestre que vem, mas eu sou o mesmo. Para não ficar tão misterioso e tão sensacionalista, né? Embora isso seja um fato psicológico extremamente relevante, se ele for tratado de forma séria, vamos continuar lá com o Dilthey, né? Então, o que ele diz? E aqui tem uma distinção importante dentro da psicologia, tá? Que é a respeito de dois modelos desse nexo, dessa sensação de unicidade da minha consciência. Ele diz assim, a tarefa da psicologia descritiva analítica, que é o que ele está propondo, então é explicar ou compreender, né? A palavra, aqui eu não sei como é que a tradução foi realizada, porque isso aqui está vindo do inglês, tá, gente? Mas, enfim, é tratar de como esses diferentes processos convergem nesse nexo da consciência, ou seja, como que os meus dados dos sentidos, como que a minha experiência anterior via memória, como que a minha experiência anterior via aprendizagem, como que as minhas expectativas e desejos para o futuro se convergem através de um movimento aperceptivo nesse nexo de consciência. Esse nexo está disponível para a minha consciência reflexiva, ou seja, eu posso ver, como eu estava dizendo para vocês, olha, eu sou o mesmo e não sou o mesmo, né? E nem por isso a minha consciência se desmancha. Eu consigo voltar ao nexo de consciência, né? E ele é um processo contínuo. Esse nexo é vivido. E esse vivido aqui não é um detalhe desimportante, tá, gente? Porque ele distingue de um outro aspecto desse nexo que ele vai chamar do nexo psíquico geral, ou adquirido. Tá? E às vezes vai chamar de adquirido geral, mas vamos chamar de nexo psíquico adquirido geral. Diferente do nexo vivido. Reparem, nem esse nexo vivido ele está chamando de nexo psíquico vivido. Ele está falando de nexo vivido. Ele, inclusive, é pré-reflexivo. Ele é o teu corpo existindo aqui neste momento e dando as bases para tu ter uma experiência que é contínua. E daí, a partir de então, tu vai ter a aquisição, adquirido, de um nexo psíquico geral. A diferença é basicamente, isso a gente veria lá em fenomenologia depois, é a diferença entre essa continuidade do futuro. Vamos pegar só o futuro nesse momento. Não, o passado é mais fácil. Olha só. Qual é a diferença entre eu estar consciente de que eu recém passei por alguma coisa versus eu lembrar do que aconteceu? Ou eu lembrar do que aconteceu há 10 minutos atrás, ou eu lembrar do que aconteceu há 10 anos atrás. Estar vivendo com continuidade, sabendo que eu estava, né, o meu presente agora ele está vindo de um passado, ele está vindo de algo que veio, ele tem uma continuidade, é o nexo vivido. Lembrar do que aconteceu, reconstituir o que aconteceu, inclusive a gente comete erros de memória, isso é o nexo psíquico adquirido geral para o passado. Para o futuro vai ter a mesma coisa. Olha, eu não espero que o mundo acabe, que todo o universo se desmanche assim que eu parar de falar essa frase. O silêncio foi só por suspense, o mundo não se desmantelou. O universo não se desmantelou e eu continuo aqui. Uma coisa é eu funcionar com essa continuidade de um presente que está indo para o momento que vem adiante. Outra coisa é eu imaginar o que eu vou jantar hoje, eu imaginar aonde que nós estaremos daqui a 5 anos e assim por diante. Tá? Espero que fique clara essa diferença. Ela seria o equivalente à diferença lá do Wundt, se vocês lembrarem, entre a experiência imanente e a experiência mediada. Né? O imanente, esse nexo vivido é o equivalente ao imanente do Wundt, né? É o que está ali, e o nexo psíquico adquirido geral do Dilthey são os processos mediados, né? Enquanto que o vivido é a consciência imediata. Por análise, ou seja, já a partir de um procedimento intelectual, eventualmente científico,
A gente pode analisar o nexo vivido e ver que ele tem uma estrutura uniforme, e aqui tem um fato bem importante, perdão, uma afirmação importante dele, né? Olha, em geral, qualquer estado de consciência, qualquer experiência vivida, qualquer momento de vivência, ele vai conter simultaneamente algo de representação, algo de sentimento, algo de desejo, mais algumas outras coisas, como por exemplo algo de calor, algo de fome, algo de cansaço, algo de lembrança, né? Para falar dessa questão de quanto é importante a totalidade. Lembrem-se lá, né? O todo embora ele não seja um gestaltista, os gestaltistas vão dialogar com ele, sim. O todo é mais do que a soma das partes, já pro Dilthey. E o adquirido geral, né, que está em vermelho, então é diferente do vivido anterior, que era a experiência, né, que só pode ser compreendido descrevendo como um contínuo, gradualmente adquirido. Esse nexo adquirido, ele está historicamente inserido no mundo social. E aí vem... O Dilthey tem diferentes fases na obra dele, tá? Mas aí vem uma questão onde tem também uma distinção com relação aos neocantianos, e que ele foi tendo que trabalhar. Ele trabalhou de formas diferentes, tá? Mas genericamente a gente pode dizer o seguinte: o nexo vivido é aquele, né, e até de forma equivalente de novo ao Wundt. E aí a gente vê o quanto eles tinham em comum, apesar de serem trabalhar em lugares diferentes, e de o Wundt trabalhar no laboratório e o Dilthey não. Reparem nisso, né? Lembra lá da psicologia do Wundt? A psicologia fisiológica lidava com a consciência imediata, e essa consciência imediata era de fato individual, né? Ela estava, vamos dizer assim, encapsulada na própria mente. Ao passo que lá na psicologia social do Wundt, na Völkerpsychologie, ele estava tratando do estudo dos fenômenos que eram mediados. Por quê? E por que um fenômeno é mediado? Ele precisa ser mediado. Ele precisa ser mediado quando ele vira ato, quando ele vira gesto direcionado ao mundo. Não precisa ter uma pessoa na minha frente, mas se eu fizer um gesto, se o meu corpo se comportar, ele está usando a mediação, né? E esse ato vai estar dentro de um contexto de processos mediados. O nosso amigo Dilthey estaria dizendo de uma forma similar, de uma forma equivalente, né? Embora, reparem, o Wundt está propondo uma psicologia experimental. O Dilthey está também propondo uma psicologia, já 15 anos depois do Wundt. Reparem nessa data, 1894. O Wundt já tinha publicado a psicologia, 20 anos, porque em 1874 o Wundt publicou a psicologia experimental, a psicologia fisiológica. O Dilthey, ele não está brigando com o Wundt, ele não está tentando competir com o Wundt. É outra história aqui, tá? É outro contato com a filosofia e com a psicologia, mas o Dilthey está propondo algo que a gente pode pensar dessa forma. Esse nexo psíquico adquirido, historicamente inserido, é equivalente ao ato psicológico imediato lá do Wundt, que estava em contexto cultural. E nisso os dois também estão convergentes. E uma coisa que é interessante é que esse nexo psíquico adquirido está historicamente inserido. Contudo, conforme tu vai, e o adquirido significa isso, conforme tu vai te desenvolvendo, conforme tu vai estudando, conforme tu vai experienciando as coisas do mundo, tu vai abstraindo as coisas do mundo. Tu vai tratando cada vez mais, ao longo do teu desenvolvimento, com conceitos e com tipos do que as coisas são, do que com cada um dos eventos e pessoas e itens e vivências idiosincráticos. Tu tem um processo de crescente abstração. E o que o Dilthey está dizendo aqui é que, apesar de que tu vai tendendo, inclusive a, por exemplo, virar um cientista natural, que é alguém que olha para o mundo do ponto de vista da terceira pessoa, digamos assim, tu ainda assim começa esse processo porque tu está historicamente inserido. E é a tua história intelectual, de aprendizagem, de desenvolvimento, num contexto cultural, mas é a história, lembrem-se, e a história ela se modifica, e ela modifica o sujeito. Eu vou tendo um acesso cada vez mais próximo de, por exemplo, olhar para a natureza, até como eu disse, virar cientista, virar um profissional. Qualquer profissional tem que abstrair, né? Porque ele vai lidar, vamos pensar no dentista.
Por mais que cada dente seja um dente de uma pessoa diferente, ele vai ter aprendido o seu métier, a sua técnica, através da tipificação, através da abstração. O que é um abscesso? O que é uma cárie? Como é que se trata a cárie? Isso são leis gerais. Agora, ele não, apesar dele ser um dentista que vai, de repente, trabalhando com abstração, quando chega lá na hora de trabalhar, ele é o sujeito que foi aprendendo essas coisas. Então, a história vem antes do acesso a historicidade desse sujeito vem antes do acesso que ele tem à natureza de terceira pessoa. Em outras palavras, todo físico experimental é, antes de tudo, um sujeito consciente. Todo político é claramente um sujeito. Todo general é claramente um sujeito, e cada um de nós é claramente um sujeito. Cada um de vocês que estão estudando psicologia, cada um dos pacientes ou clientes que vocês forem tratar e atender, cada uma das pessoas que lida com vocês no dia a dia, tanto aquelas com quem vocês têm uma história longa, como as pessoas da família, os cônjuges, pessoas íntimas, e a gente tem o desenvolvimento da intimidade, como aquelas pessoas com as quais a gente interage de forma mais curta. Ou, se vocês quiserem, professores e alunos, cada um de nós vai se modificando ao longo desse tempo. Essa é a beleza, ou vamos dizer assim, não é um acerto, porque tem vários acertos na teoria do Dilthey, mas é um dos aspectos importantes que nos remetem à reflexão. Tá? Agora, dito isso, e com relação aos slides eu vou parar por aqui para a gente não ter mais confusões, e eu vou voltar para o nosso... só para a gente ficar lá com a carinha do Dilthey, né? de origem. Então, qual é o intuito dessa aula? É a gente ver que lá em 83 a 94 do século XIX, o Dilthey cria pela primeira vez um espaço que... E ele faz sucesso, tá? Um espaço que vai servir para quem queria que essas áreas de humanidades se tornassem ciências humanas. Era uma bela justificativa, era um sistema, inclusive, e o sistema filosófico do Dilthey é muito mais do que isso, tá? Mas um sistema filosófico válido, legítimo, de um cara que tem não só autoridade como relevância, tá? Só que o que acontece? A gente pode usar esse argumento e acreditar nele ou não. E aí eu peço atenção para o fato de ser 1883 e 1894. Ele conhecia uma coisa sobre essas áreas de conhecimento, está propondo algo para o futuro dele, que era, olha, essas áreas podem se tornar ciências humanas. E agora a gente pula, eu vou fazer um pulo para frente, que é nós em 2020. E aí vem aquela pergunta, só que para copiar o estilo de alguns diretores de cinema e alguns escritores que alguns de nós gostamos, em vez de terminar inclusive não só essa aula, mas no fim das contas a disciplina inteira, em vez de terminar com uma afirmação para a gente ficar muito tranquilo e ficar calmo, a gente pode terminar com perguntas, mais de uma. E as perguntas são importantes. Por exemplo, eu vou terminar para a gente ficar pensando nelas, e eu acho que é isso que pode ficar de uma disciplina como essa, além da nota. Tá? A psicologia é ciência humana ou ciência natural? Essa é uma pergunta importante. Tem outra pergunta importante, que até é prévia. Hoje, em 2020, a divisão de ciências humanas e naturais faz sentido e é válida? Para ficar com essas duas, e depois mais uma ou duas, a resposta para essa última, que é a divisão é válida, ela é sim e não. Ela é válida do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático é o seguinte, entra lá no CNPq, que basicamente financia ou financiava a pesquisa no Brasil. A psicologia está dentro das ciências humanas. Daí a gente tem lá ciências humanas, história, psicologia. Nós estamos lá dentro para fins práticos, ok? O curso de vocês foi criado dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Hoje aqui nós somos Instituto de Filosofia de Psicologia desde 1996, mas ele estava dentro do Instituto de Filosofia.
Então, esse parentesco com as humanas, ele é trazido à baila por essa questão da divisão entre humanas e naturais. Lá no CNPq, por outro lado, não tem ciências naturais. Tem ciências exatas, ciências da vida, ciências médicas, por exemplo. Tá? E daí a gente poderia pensar, agora vamos pensar na psicologia, para voltar para a primeira pergunta. Ela é ciência humana ou natural? Se nós aceitarmos que existe essa divisão, que em 2020, para fins práticos, ela existe, mas para fins teóricos, se a gente for lá para a filosofia da ciência, não. É um questionamento importante, é algo histórico na história da filosofia, mas hoje a gente trata de outras formas da questão das ciências. O que tem de mais recente, digamos assim, proposta é a essência convergente. Na verdade, o fazer científico tem muito mais em comum do que essas divisões aí do Dilthey, tá? Então, de certa forma, graças a gente como Dilthey e outros, hoje a boa ciência, ela é boa em qualquer área. A gente vai ter boa ciência na psicologia e boa ciência na antropologia e na química orgânica. Elas vão ter muito mais em comum do que de diferente, tá? Isso é o ponto de vista assim bem mais contemporâneo. Eu tô falando de coisa de anos 2010 para frente, tá? Bom, agora voltando para a psicologia. Ela é ciência humana ou natural? Ou ela é as duas? E aí é que vem as questões que não têm resposta fácil. A gente tem a representatividade, para ficar na resposta fácil, a gente tem representatividade dentro do Instituto de Psicologia da URGS das duas perspectivas, fora outras, talvez terceiras. Tá? A gente tem perspectivas que claramente diriam para vocês, olha, o Dilthey está certo e nós somos ciência humana, nós não podemos chegar nem perto de quantificação, etc. E nós temos outros grupos, outros laboratórios, outras pessoas igualmente relevantes que vão dizer, não, a gente está quantificando e a gente está fazendo experimento aí com fisiologia para entender processo humano. E vai ter outras pessoas que vão dizer, olha, e vão reconhecer, em geral todas elas reconhecem, né? A psicologia abrange tudo isso. Tem gente que trabalha numa perspectiva que a gente pode caracterizar como humanística ou ciência humana, compreensiva, e outras pessoas que estão na ciência natural. Ambas trazem informação importante para a ciência e para a aplicação, para a profissão de psicólogo, né? E daí daqui a pouco é mais uma questão da gente ver que, de novo, assim como se está vendo a essência convergente entre diversas ciências, sejam elas humanas, naturais, humanidades, o que quer que seja, a psicologia, olha só que coisa, né? Ela é tão complexa e ela é tão abrangente que ela, dentro de si, ela consegue abarcar esses diversos aspectos, né? E não só do ponto de vista de tolerância. Eu acho que a psicologia é ciência humana, mas eu tolero a psicometria. Ou eu trabalho com psicometria e eu tolero o pessoal de estudos feministas, tá? Não, é mais do que tolerância. É a gente realmente se reconhecer e se identificar nessa pluralidade de visões. E a gente vê o valor de conhecimento que vai sendo gerado em todas elas. Isso num mundo bonitinho, em mundos todo certinho. Mas, fora isso, tem outras questões que vão aparecendo. Mas, enfim, o que importa mesmo, diante de a gente não ter respostas fáceis para as coisas, é o fato de que vocês é que têm a capacidade de achar respostas por vocês mesmos, né? O intuito de tudo isso que a gente está fazendo aqui é esse. E daí com isso, minha gente, a gente se despede pelo semestre, a gente se despede por essa aula e deseja aí, como sempre, bom fim de semestre, bom curso, bom fim de ano, bom meio de ano para quem assistir esse vídeo no meio do ano, e por aí vai. Mas, em geral, boas vivências para todo mundo, tá?